Olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui comigo nesse curso de EAD sobre antenas, sobre telecomunicações em geral. Antenas é apenas o disfarce do curso. Espero que vocês gostem do curso, que aproveitem muito o curso, porque os conteúdos desenvolvidos, na minha experiência de engenheiro de telecomunicações, trabalhando toda a vida dentro dessa área, e não é uma vida curta, acho que os conteúdos que vamos desenvolver, o que vamos apresentar, é de grande importância para vocês. Confiram, me digam no fim. Antes de começar o curso, eu quero apresentar um serviço novo. Eu sempre fabriquei antenas, sempre fiz consultoria, sempre fiz projetos e também sempre lecionei, mas nunca havia feito educação à distância. Hoje eu faço educação à distância e estou convidando vocês para fazerem comigo. O que é o meu projeto, o meu trabalho? O meu projeto é o seguinte: eu atuo em diversas áreas, concursos públicos, saúde, tecnologia, informática. São cursos montados que eu busco em universidades, busco com grandes professores e disponibilizo para os alunos. Como fazer isso? No último curso que eu realizei, foi para o concurso da SUSEP, havia 1.500 alunos. Para mim, disponibilizar esse curso para todos os alunos, precisava de uma banda muito grande aqui dentro da firma. Aliás, nós estamos dentro da GENG em Porto Alegre. Surgiu então uma ideia de convidar vocês a participar, a serem educadores à distância também. Olhem o projeto que me ocorreu fazendo em parceria com os provedores de internet. Quem gostar, por favor, entre em contato, se cadastre. Vejam só. Aqui está a GENG. A GENG manda para os PED, provedor de educação à distância. O provedor capilariza, disponibiliza para todos os seus clientes. A lucratividade é muito boa. A gente divide com o provedor. Olha, é muito lucrativo. Você não tem que instalar antena nenhuma no provedor, não tem que instalar rádio nenhum, não tem que gastar nada, só tem que ganhar o seu dinheiro disponibilizando o curso. E é muito. No último concurso que houve para a Brigada aqui no Rio Grande do Sul, houveram 5.000 candidatos. É um bom negócio. Estou convidando vocês a fazerem parceria com a GENG e serem um PED. Bom, vamos entrar na nossa aula. O meu primeiro dia, vou fazer uma alusão. A alusão ao instalador de antena. Instalar antena não é botar a antena no mastro, puxar um cabo e ligar no rádio. Isso não é instalar antena. Numa antena, tu não faz apenas o ajuste da elevação ou do azimuth. Não. O ganho de uma antena pode ser variado. Deixa eu corrigir. O ganho que a antena aplica no sinal, ao entregar para o rádio, nós podemos manipular, não permitir que todo o ganho da antena seja colocado no rádio. Nós podemos fazer muitas coisas na antena antes de dizermos assim, a antena está instalada. Não é difícil instalar a antena, mas requer bastante conhecimento. O curso tem essa proposta de ensinar vocês a instalarem a antena de tal maneira que a instalação fique como você quer.
Ou seja, de todos os sinais que a antena recebe, você diga para a antena que ela permita ir para o rádio apenas o sinal que você deseja. Não interessa se seu concorrente está no mesmo canal que vocês. Não interessa. Da antena para o rádio só passa o seu canal, sem nenhuma interferência. Essa é uma das vantagens de quem faz o curso. Acho isso indispensável saber fazer. Muito importante saber fazer isso. Vou ensinar no curso como fazer. Olhem só. Aquela figura que eu escolhi para mostrar para vocês foi para proferir a seguinte frase: não tem interferência. Deus o livre se tiver interferência ali, rola a cabeça dentro daquele aeroporto. Não há interferência. Mas como? Tantas omnidirecionais do lado, uma da outra, frequências similares, tantas direcionais, não tem interferência. Interferência só chega no rádio na antena que estiver mal instalada. Não é bem apertadinha, é que estiver mal instalada. Vamos adiante. Esse curso é organizado pela minha empresa, pela Gienge. Quem dá o curso, para os que não me conhecem ainda, sou eu. Sou engenheiro formado em 1976, e toda a minha vida trabalhei só nesse segmento. Os objetivos principais do curso estão ali. Criar um conceito teórico de lençol digital, uniformizar conceitos teóricos. Nós precisamos ter uma linguagem comum. Quando eu disser assim, diminui a reatância da antena, aumenta a capacitância da antena, nós temos que saber do que se trata o assunto. Temos que usar as mesmas unidades para as mesmas grandezas, para facilitar. Vamos então uniformizar a linguagem para nós termos facilidade de compreensão. Eliminar interferência, sim, eliminar totalmente a interferência e demonstrar nos laboratórios. Eu vou botar os aparelhos aqui em cima da mesa, reproduzindo o fenômeno de tudo aquilo que eu falo. Eu não vou dizer para vocês que eu tiro interferência. Eu vou mostrar no instrumento a interferência. Eu vou fazer assim, ó. Tirar fora a interferência. E vocês vão aprender a fazer. É fácil e barato. Não precisa comprar nada. Basta ter o conhecimento. Bom, os participantes normalmente são provedores de internet sem fio, estudantes de engenharia, de telecomunicações e instaladores de antena. Técnicos de eletrônica também me procuram muito. Vamos fazer uma pequena homenagem e vamos, dentro dessa homenagem, realçar o porquê que a pessoa é homenageada. Veja, em 1886, o físico alemão Hertz, qual é a frequência? 2.400 MHz, 900 MHz. Hertz teve uma percepção incrível. Já antes dele, outros já haviam visto que, quando havia uma voltagem aplicada nesse circuito, ao abrir e fechar esse interruptor, criava-se uma corrente correndo sobre essa bobina, e um campo induzia no outro campo e pulava uma chispa do lado de cá. Desse borne para esse borne, pulava uma chispa. Bom, isso todo mundo tinha visto. Até mais, tinham visto também que numa espira próxima, pulava uma chispa também, simultaneamente. Quando pulava aqui, pulava aqui. Bom, daí ninguém entendia por quê. Nem o seu Hertz entendia por quê. Por que numa espira fechada assim,
Não tem fonte de energia. Da onde saía aquela chispa? É uma forma de energia. Da onde ela saía? Bom, que saísse daqui era coerente, uma vez que havia uma fonte aqui na origem, mesmo que não se compreendesse a amplificação do sinal, a ruptura do dielétrico do ar para que a chispa pulasse daqui para cá, intuitivamente uma pessoa, essa chispa saiu de lá. Tudo bem, existe uma fonte de energia. Se isso vai para a chuva, é para se molhar. Se tem uma chispa ali, tem uma fonte, um é por causa do outro. Mas e aqui? Da onde saía a chispa? Isso ninguém respondia. Foi Hertz que teve a capciosidade de perceber que havia uma outra forma de energia, que não era elétrica, que se movia pelo ar e ia de um lugar para o outro. Ao fazer isso, ela trazia a energia contendo nessa chispa, invisivelmente pelo ar, para cima dessa outra espira aqui, então induzia uma força eletromotriz capaz de romper o dielétrico do lado de cá e a chispa se reproduzir. Viu só? Olha, sustentar que uma coisa visível andava no ar em 1886, olha, ou era coisa divina ou era coisa do diabo. Até essa data não se tinha essa concepção de que alguma coisa que nós não enxergasse pudesse viajar no ar. Pois Hertz disse que a energia se propaga também fora do alcance ocular do homem. Ela se propaga no ar. Nosso curso é sobre essa onda que Hertz interpretou e chamou de onda eletromagnética, que pulava daqui para cá. Nosso curso é exatamente sobre essa parte invisível. Para nós, quando dá a chispa, o equipamento já era, queimou. Então, enquanto ele não queima, e que ele está funcionando, irradiando no ar uma onda invisível, é sobre ela que nós vamos falar no curso. Esse nosso conterrâneo, aqui o padre Landel de Moura, ele foi mais adiante. Ele disse assim, e se eu ensinasse, se eu botasse um batuque dentro da onda, o outro lá saberia que isso era eu. E se eu botasse o outro lá saberia que não é eu, que é o outro. E se eu botasse um código de informação dentro da onda? Pois olha, sabe qual foi o código que ele botou pela primeira vez no mundo? A voz humana. Quem inventou o rádio foi Roberto Landel de Moura. Ele conseguiu mandar a voz humana para inquirir 50 quilômetros de distância. 50 quilômetros de distância ele conseguiu mandar a voz humana. Coisa que foi, assim, na época, incrível. Bueno, pois vejam só, meu celular estava tocando. Levaram-se 119 anos do Roberto Landel de Moura até esse aparelhinho aqui. Mas se não fosse ele, esse aqui não existiria. Bueno, vamos adiante. As ondas se propagam assim. As ondas se propagam assim. De uma fonte. Aliás, se vocês querem saber por que a onda sai da antena, não perguntem para mim, não sei a resposta. Se alguém descobrir, me avise. Eu gostaria de saber. Eu não sei por que uma onda consegue sair de uma antena. Depois que ela sai, eu compreendo tudo. Você calcular com que ruído saiu, quantas vezes mais forte ela saiu do que ela era antes de entrar. Eu consigo saber com que taxa de velocidade ela anda. Eu sei que distância ela consegue ir, qual é a sua intensidade, qual é o seu ganho, mas por que ela sai?
Gostaria que um de vocês, ainda durante a minha vida, descobrisse. Eu iria vê-lo receber o Prêmio Nobel de Física. Porque até agora, não é só eu que não sabe, ninguém sabe. Agora vem a parte delicada. O lençol digital. Há uns 3 anos atrás, eu comecei a falar esse termo, lençol digital. No início, parecia gozação. O que seria um lençol digital? O que seria o lençol digital? Parecia gozação. O lençol digital, ele é um aforisma. Ele não existe, mas interpreta muito bem uma coisa que existe. Pô, parece uma contradição. Mas, tempos atrás, começou-se muito tempo a falar em cidade digital. Existe cidade digital? Claro que não existe cidade digital. Também é um aforismo. Mas é uma maneira de dizer que naquela cidade existe um serviço digital que é disponível. Cidade digital. Lençol digital é o termo que eu achei adequado, didático, muito útil de usar, onde eu consigo interpretar a fenomenologia toda em cima dele. Digo para vocês, a condição mais importante de um provedor de internet para ter uma qualidade boa de serviço é ter um bom lençol digital. Então, vamos estudar o que é lençol digital. Vocês precisam ter esse conceito afinado comigo. Por favor, se discordarem, mandem e-mail para mim, telefone, gritem, contestem, discutam o que estão ouvindo e me digam. Eu vou me enriquecer muito, com certeza, com a opinião de vocês. Olha só. Uma ONU em cima de um edifício. Você definiu uma linha de contorno. Como é que se define essa linha de contorno? Ora, se aquele radinho ali suporta 50 clientes, você vai fazer uma cobertura onde haja 50 clientes. Se precisa 1 quilômetro para ter 50 clientes, chegar no limite daquele rádio, você vai criar uma linha de contorno de 1 quilômetro. Porque vai dar os 50 quilômetros, entupir o rádio e deu. Claro que se for 4, 5 quilômetros, a linha de contorno terá um raio maior. Mas se dentro desta linha de contorno houver mais do que 50 clientes, você corre para setoriais. Sabemos que podemos botar 4 rádios com 4 antenas no mesmo local geográfico e temos 4 vezes os 50 clientes. Puxa, dentro da linha de contorno teríamos 200 clientes. Mas teremos também 4 lençóis digitais. Aqui teria um lençol digital só? Sim. Aqui teria 4 lençóis digitais. Olhem a analogia que eu vou fazer. Um lençol digital óptico. Se naquele quadro negro tiver informações e pessoas olhando de binóculo de distâncias diferentes estivessem olhando para o quadro negro, concordam comigo que a regulagem da magnificência do binóculo seria diferente em cada um? Se você pegasse esse binóculo que está a 1 quilômetro e trocasse por esse binóculo que está a 5 quilômetros, sem fazer a regulagem, tanto esse
tanto essa pessoa quanto essa pessoa iriam enxergar mal. Elas precisam ter uma regulagem diferente para ter a mesma inteligibilidade. Opa! Desculpa. Perceberam? Se fossem antenas apontando para o AP, elas teriam que ter regulagens diferentes para ter a mesma inteligibilidade. Pode isso? Pode. Um lençol digital analógico. Um lençol digital analógico. O que é um lençol digital analógico? Num edifício, chegam os canais de televisão ali. Ó. Uma antena está pegando um canal, um canal, um canal. E larga o sinal para essa televisão. Percebam que o sinal vai se gastar nesse fio, vai se gastar e vai se gastar. Esse morador aqui não terá uma imagem tão boa quanto esse aqui, porque o sinal irá se degradar no fio. Bom, mas se tu botar um amplificador e fizer esse sinal ficar bem forte aqui embaixo, esse aqui vai se saturar, vai estragar o de cima. Então, o que nós fazemos? Nós botamos no caminho tomadas com atenuações diferentes. A tomada A atenua 18 dB e a tomada F atenua apenas 3 dB. E eu faço o cabo coaxial de um lance para o outro atenua 1 dB. E a tomada, o sinal ao passar por dentro dela, atenua 2 dB. Olha, eu distribuo as tomadas, a tomada A, eu boto ela de 18 dB. E a tomada F, eu boto ela de 3 dB. De 3 dB. Considerando os cabos coaxiais e as perdas por inserção por dentro das tomadas, eu consigo fazer uma aritmética que em cada televisão tenha sido atenuado, olhem, 19 dB exatamente. Se eu botar um amplificador aqui de 20 dB, todos os moradores do prédio terão a mesma qualidade de imagem. A mesma qualidade. Eu equalizei o sinal. Eu fiz um lençol analógico. Entenderam o conceito? Num lençol digital, acontece algo curioso. Todos os clientes se interagem. Olhem só, olhem esse desenho aqui que eu vou colocar na tela. Aqui, ó, estão todos os clientes da LAN. Aqui está o cliente que eu vou colocar na LAN. Olha, é uma analogia mecânica em cima de um fenômeno elétrico. Mas achei ela bastante didática. Se eu jogar essa bola de forma errada, eu vou perturbar todas aquelas bolas. Eu vou estragar. Quem sabe alguma até venha a cair fora, venha cair na caçapa. No entanto, há uma outra maneira que eu posso colocar essa bola, que ela entre lá, ela encoste, em que ela não perturbe nenhuma daquelas bolas. Claro que vocês concordam com isso. Assim é instalar um cliente novo numa LAN. Não se bota um cliente novo aleatória. Se o dono do provedor manda o técnico instalar e o técnico na volta diz assim, voltei e deixei um sinalaço lá de menos 50 dB, o dono do provedor tem que dizer assim, volta lá e conserta. Não é isso que tu tem que fazer. É preciso que toda a instalação fique dentro de um padrão de qualidade. Esse padrão de qualidade é o dono do provedor que estabeleceu. É ele que vai dizer como é que tem que ser feita a instalação. Mas como é que eu vou jogar com o sinal desta maneira? Vocês olhem
essa lã que eu coloquei aqui na tela. Essa lã, uma lãzinha bem simples, tem 5 quilômetros e tem uma porção de clientes em volta. O AP está enxergando todos. Como é que vamos fazer para o AP enxergar este aqui com a mesma qualidade que esse aqui? Por exemplo, se esse sujeito aqui está com sinal de menos 75 dBm, mas ele está a quase 5 km de distância, e esse aqui está a 100 metros, como é que eu derrubo o sinal? Olhem para mim. Sem diminuir o tamanho da antena, sem baixar a potência do rádio, como é que eu faço para que o sinal do cliente próximo seja no rádio igual o sinal do cliente distante? Entenderam? O rádio, o AP, tem que enxergar aquele rádio que está a 300 metros, a 50 metros, com a mesma qualidade daquele que está a 5 quilômetros, sem que eu diminua o ganho da antena e sem que eu baixe a potência do rádio do cliente. E, claro, que do AP, Deus livre, o AP está, se mexer nele, mexe em todos simultaneamente. Instalar um lençol digital é fazer com que cada cliente seja visto pelo AP com a mesma qualidade. Não posso deixar o AP enxergar aquele cliente que está a 50 metros com um sinalaço e aquele que está a 5 km com um sinalzinho. Não! Isso é a mesma coisa que a bola de bilhar bater com muita força nas bolas agrupadas. Vai criar uma esculhambação, vai estragar. E eu vou demonstrar isso. Tu tens que instalar, botar o teu cliente corretamente naquele lugar. Porque todos os clientes estão interagindo entre si. Todos fazem parte de um conjunto dentro do AP. De vocês que estão me ouvindo, eu tenho certeza que já aconteceu de alguém ligar e dizer assim, olha, parou de funcionar. Mas como? Não choveu, não caiu raio, onde estava funcionando direitinho, está tudo ligado no lugar, como é que parou de funcionar? Daí o técnico vai lá e quase morre. Está tudo como estava ontem e não funciona. Por quê? Isso é aquela bola de bilhar que caiu dentro da caçapa. Não se percebeu que um novo cliente que foi instalado no dia anterior concorreu com algum da lã e tirou ele do ar. Isso acontece. Façam o teste. Anotem, às vezes não é nem na mesma rua, é bem distante. Parou de funcionar. Pergunte assim, quem foi que nós instalamos antes? Comecem a desligar aqueles que vocês instalaram antes de cair o que caiu. Ele volta. Façam esse ensaio. Essa percepção é muito importante, essa compreensão que eles são interagentes. Você não pode deixar o rádio de um cliente dentro do AP concorrer, entrar em colisão com o rádio do cliente, de outro cliente dentro da mesma lã. E isso sempre ocorrerá se os níveis de sinais forem distribuídos erroneamente. Então, voltamos para o desenho. Esse cliente que está aqui a 5 km tem que ser visto pelo AP com o mesmo nível de sinal desse cliente aqui que está a 50 metros. Sem baixar a potência do rádio, sem diminuir o ganho da antena. Fazendo-se, olhem para mim, fazendo uma instalação correta da antena. Gostaram dessa? É isso que nós vamos fazer.
como é que eu vou começar a regulagem do meu lençol digital? Primeiro, tem que se estabelecer qual será a linha de contorno. Já olhamos isso. Estabelecida a linha de contorno, eu vou no limiar dela e defino a pior situação. Vamos dizer nessa figura aqui, que seja essa aqui a pior situação. É o cliente que está mais longe do AP, mais distante do meu AP é esse aqui. Eu vou lá e faço a instalação mais econômica necessária para que o sinal fique com o throughput que eu quero, com as perdas de pacote que eu quero, com a intensidade de sinal que eu quero. Se eu precisar de uma antena de diâmetro de 10 metros, é uma antena de 10 metros. Se eu precisar de uma antena de grade de 60 centímetros, é uma antena de 60 centímetros. Não importa qual é a antena, qual é o rádio que eu botei. Importa que esse cliente aqui tem que ser instalado dentro do padrão de qualidade que eu elegi, que eu defini. Bom, ninguém vai ficar pior do que isso. Também ninguém precisa ficar melhor do que isso. Aí, as outras instalações que eu fizer serão em relação a essa aqui, deixando todo mundo igual àquela ali. Ou seja, ou todo mundo bom, ou todo mundo ruim. Uma lã bem feita não cai. Não tem perda de pacote. Suporta muito mais clientes no AP. Você vai, faça um lençol digital que você vai dobrar o número de clientes no AP sem perder velocidade e sem trocar o equipamento. É uma vantagem. Tem que fazer o lençol digital. Porque quem não faz um lençol digital está logrando com o seu cliente. Pensam que é invenção minha? Não. Celular se preocupa muito com fazer um lençol digital. A potência desse celular que ele irradia é variável. Ele varia de 0,1 a 600 miliwatts. Depende da distância. E quem diz para ele aumentar ou diminuir? É lá a ERB. Baixa, 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 baixa. Sobe, 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 sobe. Ela está zelando pelo lençol digital, variando a potência do telefone celular do cliente. Não é isso que estou dizendo para vocês fazerem nas antenas? É a mesma coisa. Claro que as operadoras contam também com softwares caríssimos, que custam milhões, que estão embarcados dentro dos rádios deles, zelando violentamente pelo lençol digital. Nós não temos softwares tão bons. Outra coisa importante, não temos porque o preço inviabiliza, né? Outra coisa muito importante. Um lençol digital, ele é a condição sine qua non, aquilo que precisa ser feito para que o provedor funcione bem. Bom, o MikroTik, por exemplo, ele tem um programa que ele diz assim, aqui para dentro não pode ninguém passar desse sinal e não pode... O limite máximo é esse, o limite mínimo é esse. Ele seta os valores que devem ficar os níveis de sinais. Isso que ele faz é na parte lógica, não é na parte de radiofrequência. Não é na parte de radiofrequência.
E o lençol digital é feito na parte de radiofrequência. Então não adianta software nenhum. Entendeu? O sinal, quando vem pelo ar, aonde que ele se hospeda primeiro? Quando ele sai da antena, ele entra na antena, passa pelo cabo coaxial e pumba em cima de um transistor. Esse transistor aí, ele é responsável pela aquela bola que caiu na caçapa, por aquele cliente que caiu fora da lã quando um novo foi instalado. Esse transistor não obedece a nenhum software. Ele está só do lado da telecomunicação. É sobre ele que nós vamos trabalhar, em cima dele. Bom, o que mais que eu posso falar sobre o lençol digital? Havia nos rádios, uma época, um conceito, o verde era um sinal bom, o amarelo era mais ou menos e o vermelho era uma droga. Tudo bem. Se você pensar num gráfico como este aqui, ó, eu tenho umas coordenadas de 3 eixos. Eu botei nesse eixo aqui o sinal em dBm, nesse eixo aqui eu botei a velocidade em bytes por segundo, e nesse sinal aqui eu botei a relação sinal-ruído. Olha, essa bolinha preta, ela tem um sinal ruim, a velocidade ruim e a relação sinal-ruído ruim, tudo é 0. O ar está desligado. Bom, nessa bolinha amarela, eu tenho um sinal bom, baixo, tem a velocidade A e o sinal-ruído B. Nesse ponto aqui baixo. Né? Essa bolinha aqui, ó, a verde, eu tenho um sinal alto. Eu tenho a velocidade alta e tenho a relação de sinal-ruído alta. Ou seja, existe um lugar no espaço, um pontinho no espaço, onde tudo é bom. Mas não precisa ser tão crítico. Eu posso pegar uma área no espaço, olhem esse outro gráfico, uma área que eu vou chamar de caixa verde. O que é a caixa verde? Olha para mim. Caixa verde é assim. Se você adotou um sinal de menos 70, e está dando menos 71, está dentro da caixa verde. Se está dando menos 69, está dentro da caixa verde. O que não pode é um cliente ter um sinal de menos 70 e outro ter de 50. 1 dB de diferença, 1 dB é 8%. É uma diferença muito pequenininha. 3 dB, 20 dB é 28%, 2 dB é 28% e 3 dB é 100%. Puxa, tem lãs onde chega a ter 20 dB de diferença entre um cliente e o outro. Não, para estar dentro da caixa verde, 2 dB. O throughput, se você deixou 95% por 95% e o outro está 94% por 94%, tudo bem. Desde que não varie. Throughput não pode variar, CCQ não pode variar. CCQ variou, throughput variou, antena mal instalada. Antena mal instalada. Agora, olhem esse desenho aqui. E se eu tiver essa lã aqui, ó, dentro de um lençol digital construído corretamente, essa outra lã dentro de outro lençol, outro e outro. Essas 5 lãs aqui, ó, todas elas estão dentro de um lençol digital. Todas interligando com esse ponto aqui. Olha, essa conexão tem que ser também feita dentro de um lençol digital. Esse, em relação a esse, em relação a esse, em relação a esse, em relação a esse, se estão sendo recebidos no mesmo rádio, tem que estar dentro do lençol digital. Ou seja, se tu fez esse ponto a ponto aqui e ficou com sinal de menos 65, esse aqui tem que ser menos 65, esse aqui tem que ser menos 65,
e esse aqui tem que ser menos 65. Entendeu? A aula de hoje foi uma apresentação da educação à distância. Reitero de novo o convite a vocês de participarem da educação à distância. É bonito e lucrativo, bom de fazer. A mídia, na sua cidade, é você que faz, você que convida a sua cidade. Nós temos fidelidade. Se você for o nosso na sua cidade, o nosso pede, o seu concorrente não será. Nós temos a fidelidade. Quer dizer, cada cidade, apenas um pede associado a nós. O que dá um diferencial. Para alguém que queira fazer um concurso, é muito fácil, nas cidades grandes, ir numa escola, se matricular e fazer um curso para passar num concurso público ou numa empresa. Mas quem mora no interior, que tem que vir, se hospedar, se alimentar, fica muito difícil. A educação à distância leva essa oportunidade para todos. Entre em contato. Brinquei com o provedor de internet que não sabe instalar antena. Claro que isso é só um brinquedo, pessoal. Acredito que a grande maioria saiba fazer tudo aquilo que eu estou fazendo. Ninguém nasce sabendo. Eu estou dando, acredito, aula para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver esse assunto antes. Eu conheço gente muito boa. Muito boa. Tem pessoas que, quando eu me aperto, eu sei para quem ligar, pedir informação. Então, não é que todo provedor de internet não sabe instalar antena. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que aqueles que não sabem, se foi forte demais o cavaleiro medieval ali, pelo menos ele está bem protegido com uma antena GNG. Usei essa foto para fazer a alusão da interferência. Disse uma vez, interferência não existe. Existe antena mal instalada. Puxa, que frase danada. Sempre que se diz não existe, a gente está errando no que está dizendo. Quando que a gente diz existe, a gente está errando. Olha, o mundo é muito complexo. O que existe, o que não existe ainda está em conflito. Com certeza. Se existe interferência, vamos dizer que 5%. Esses 5% nós não vamos tocar. Mas vamos, nesse curso, resolver 95% das instalações. Não tá bom? Não é um ideal ótimo? Me apresentei, homenageei dois gênios, um alemão e um brasileiro. Começamos a entrar nas ondas eletromagnéticas. E tentei passar para vocês, espero ter conseguido, o conceito de lençol digital. Por favor, mandem e-mail, discutam, considerem. No final do curso eu vou deixar para vocês uma ideia de um lençol digital que eu ganhei da Motorola, num evento deles que eu fui assistir. Muito bonito. Se preocupam muito com os lençóis digitais das suas lãs. Defini um lençol digital numa Omni, linha de contorno, não se esqueçam, linha de contorno, tudo começa com planejamento. Essa instalação que vocês estão bem acostumados, 4 setoriais. O lençol digital óptico, aqui eu tentei despertar a importância que existe na regulagem da antena do cliente. Não se vai no cliente, se aperta bem, se bota o fio e está pronto. Não se faz isso. Cada cliente tem que ter uma instalação para a situação geográfica que ele se encontra em relação ao AP. Isso é construir um lençol digital, dando um tratamento especial para... Não é estabelecer um padrão, antena de grade para todo mundo, radinho para todo mundo, potência no default ou potência no máximo. Não, não é isso. Na próxima aula já vamos ver como é que se faz.
Demonstrei um lençol digital analógico, muito importante. Fiz essa alusão mecânica da importância de se instalar corretamente uma antena dentro de uma lã, não pegaram aquela bolinha branca e jogar ela lá no meio, vai gerar desordem. Não é isso que temos que fazer. Temos que botar um cliente novo delicadamente dentro da lã. Gostei da palavra delicadamente dentro da lã. Distribuir o lençol digital dentro dos contornos e definir diferentes sinais para distâncias diferentes. Muito importante. Diferentes sinais na antena para distâncias diferentes. As antenas que estão próximas não podem saturar o AP. Tu tem que fazer com o AP enxergar ela com a mesma característica da antena lá de longe. Para isso você vai ter que mexer, regular ela diferente. Sem diminuir o ganho da antena, sem mexer na potência do rádio. Estabelecer a referência, vou construir um lençol digital em relação a quem? Como é que se faz? Qual é a minha referência? Então, estabelece uma referência. Claro que você tem que estabelecer o padrão de qualidade do provedor. Definir o que é um ponto quiescente. Essa palavra, quiescente, é uma palavra muito importante, porque ela existe. Ela existe dentro do transistor que está dentro do cartãozinho do radinho. Ponto quiescente. Botem no Google, ponto quiescente. Olhem lá o que dá. Vai lá na nossa Bíblia, na Wikipedia, e olhem o que é ponto quiescente. Existe o ponto quiescente. Caixa verde já não existe. Caixa verde é um recurso pedagógico meu. Definir os lençóis digitais como eles deveriam ser. Bom, essa é a primeira aula. Essa foi a primeira aula. Lençol digital. Por favor, discutam comigo. Mandem e-mail. Eu posso mandar mais subsídios. Há alguns contos que eu escrevi. Quem gosta de ler contos, que façam alusão aos assuntos, diga, mandem para mim. Eu tenho uma paixão antiga, vou gostar de mandar. Gente, obrigado pela atenção de hoje. Se não fui tão bom quanto gostaria de ter sido, acho que também não fui tão ruim quanto poderia ser. Esteja comigo na próxima aula e obrigado por esses tempos que passamos juntos.